A paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, eu espero que você venha estar bem. Nós estamos aqui para mais um dia falar um pouco da mensagem do Senhor, falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós iremos tratar algumas evidências e alguns milagres que Deus fez por intermédio dos profetas. Nós sabemos que para nós atingir uma vida de crescimento, uma vida de prosperidade, nós devemos crer em Deus e também crer nos seus profetas, como nós iremos ler aqui na palavra que eu irei ministrar. Nós sabemos que os profetas do Senhor fizeram grandes milagres, muitas das vezes alguns profetizaram até conforme a sua palavra. Nós vemos Elias, a qual disse pela própria palavra que não haveria chuva nem orvalho naquela terra, e assim sucedeu. E nós vemos outros que profetizaram algo no nome de Jesus, como no Novo Testamento, e o milagre aconteceu. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia ela nos dá relatos claros a qual nós não devemos nos alegrar por algumas coisas. Nós vemos quando os discípulos eles foram expulsar o mal no nome de Jesus, e ali era concretizado quando eles usavam o nome de Jesus, mas outra vez eles já usaram o nome de Jesus e não aconteceu. Eles chegaram a Jesus e falaram: olha, nós tentamos expulsar um demônio em seu nome, porém sucedeu que ele não saiu. Aí Jesus disse claramente a eles que há demônios que só saem com jejum e com oração. Então nós sabemos que a Bíblia ela nos dá relatos claros de como nós devemos proceder. Aleluia. E nós vemos que a profecia é algo que vem sendo usado desde o Velho Testamento, e nós sabemos que os profetas foram homens usados por Deus. Hoje nós iremos falar de um milagre, um ato que o próprio profeta Eliseu ele fez. Nós vemos que quando Eliseu ele estava ali com alguns discípulos, com algumas pessoas que o seguiam, eles estavam em um acampamento, e ali as pessoas elas entenderam que aquele acampamento já estava pequeno, como nós iremos ler aqui, que eles decidiram por construir algo novo. Aleluia. Hoje eu quero te dizer que é um tempo novo, um tempo de reconstrução na sua vida, é um tempo que você não vai ficar parado, mas você é preciso, aleluia, muitas das vezes confiar em Deus, crer nas profecias do Senhor Jesus, a qual ele testifica e usa os seus profetas na terra para pregar, para profetizar. Nós sabemos que não existe mais profeta, que o último profeta foi João, lá no Novo Testamento, que hoje existe a profecia e as pessoas que ministram essas profecias sobre a vida das pessoas. E eu quero lhe falar por esta palavra, por este vídeo, que é um tempo de restauração sobre a sua vida, há um tempo de crescimento para a sua vida, esse lugar a qual você está. Não lhe cabe mais, é tempo de mudança, é tempo de você sair da posição a qual você está, para viver o novo de Deus, para viver o sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, que as coisas que não se achegou ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus, ele tem algo maior para com a sua vida. Mas é necessário que você venha crer nessa palavra, por intermédio da fé. A palavra do Senhor vai dizer que o justo, ele viverá da fé. Exaltado é o nome do Senhor. Hoje nós iremos aqui dizer um texto que se encontra em 2 Reis, no seu capítulo de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos nós ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse eu, ou seja, Eliseu: irei. E foi com eles, e chegando eles no Jordão, cortaram madeira. Aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui que alguns discípulos ali, eles pegaram e tomaram uma decisão de mudança, de sair do lugar a qual eles estavam, porque estava já pequeno para eles e eles precisavam de um lugar maior. Mas, primeiramente, o que eu quero testificar através dessa palavra é que a reconstrução, ela começa por nosso intermédio. Aleluia. E também sobre entender quem nós iremos levar conosco nessa reconstrução. Nós vemos que eles decidem ir até o Jordão e pegar madeira, mas eles convidam o profeta para ir nesse Jordão.
Então nós sabemos que o profeta, nesta época, eles simbolizavam o próprio Deus, porque eles eram a boca de Deus na terra. Então, para onde quer que você vá, leve o Senhor Jesus, a presença de Deus com você, porque se a presença de Deus ela estiver com você, você vai crescer, você vai prosperar no lugar novo aonde você estiver. Nós lembramos quando a arca do Senhor, ela estava na casa de Obed-edom, ou seja, simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança. E ali a arca da aliança que estava naquele lugar, que simbolizava a presença de Deus na casa de Obed-edom, prosperou Obed-edom durante 3 meses. E Deus ali, através da presença que se encontrava naquele lugar, prosperou toda a casa de Obed-edom e tudo que ele fazia era abençoar. Eu quero profetizar sobre a sua vida neste dia. Se você crer na palavra, se você obedecer a palavra, você irá crescer, você irá prosperar em todas as áreas da tua vida, porque o Senhor Jesus disse: se nós o obedecermos na terra, nós colheremos o melhor desta terra. Se nós o obedecermos, nós não precisaremos correr atrás de bênção, mas as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E é por intermédio desta palavra que eu quero dizer que é um tempo novo, um tempo de reconstrução, é um tempo de pegar a viga, pegar a madeira para construir um novo lugar a qual você irá habitar. Este de pegar a viga, pegar a madeira, simboliza muitas das vezes uma reconstrução, tanto física como de um lugar, uma mudança de um lugar para outro lugar. Simboliza também uma mudança nas áreas de todas as áreas da tua vida que você tem encontrado dificuldade. Às vezes você passa uma necessidade, você passa por um momento de tribulação e Deus está querendo fazer algo novo, mas é necessário você usar a fé e crer nos profetas do Senhor. Nós vemos que essas pessoas, elas criam no profeta, tantos queriam levar o profeta com ele, porque sabia que alguma coisa de errado poderia acontecer por este caminho. E muitas das vezes você trilha por um caminho que você não quer levar Deus com você, você não quer levar, aleluia, pessoas de Deus ao seu lado para te orientar na caminhada. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que muitos são os caminhos dos homens, mas são caminhos de morte. Que o avisado ele se desvia do mau caminho, mas que o simples ele passa e ele sofre a pena. Então leve Deus com você neste novo caminho, nessa nova jornada, a qual você irá passar. Porque se a presença de Deus for com você, tudo que você fizer vai prosperar. E por meio da fé, crendo na palavra do Senhor, nos ministradores da palavra do Senhor, você irá avançar, você irá ir adiante, exaltado é o nome do Senhor. E sucedeu que ali, quando eles cortavam as madeiras, né, de um tronco, o ferro caiu na água, ou seja, o machado. E ele exclamou: ai, meu Senhor, ele era emprestado. Nós vemos que ali, quando as pessoas começaram a cortar madeira para edificar um novo lugar qual eles iriam habitar, o machado, o ferro caiu na água e era emprestado esse machado. Todos ali mostraram preocupação, porque não iria cortar mais madeira para a edificação do novo lugar, mas também porque era um machado emprestado. E ali eles se preocupavam, porque eles tinham que pagar por aquilo ali. Eu quero te dizer que o maior preço Cristo já pagou pela sua vida, que agora é só clamar ao nome do Senhor, pedir orientação e ouvir a palavra do Senhor que é ministrado, aleluia, pelos profetas dele na terra, pelos ministradores da profecia do Senhor na terra, porque você irá crescer através disso. Nós vemos aqui que eles clamaram o homem de Deus, por isso que eles levaram o homem de Deus com eles, ou seja, Eliseu. E disse-lhe o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o machado, flutuar o ferro do machado. Nós vemos um grande milagre aqui que o profeta Eliseu operou. Ele fez do meio da água o ferro do machado flutuar. Ele disse: levanta, ou então ele estendeu a sua mão e o tomou. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui um dos milagres a qual o profeta Eliseu operou. Nós vemos que quando ele encontra aquela mulher, a qual os credores iam levar os seus 2 filhos, e porque o seu marido havia morrido, e o marido dela temia ao Senhor, mas os credores, quando a pessoa devia algo, eles vinham, buscavam os filhos, eles não devolviam os filhos enquanto a dívida não fosse quitada. Nós vemos que aquela mulher chegou diante do profeta Eliseu e falou: olha, o meu marido ele temia o Senhor. E Eliseu lhe perguntou: o que é que você tem em casa?
Ela falou, olha, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E ele falou, olha, pega a vasilha emprestadas, fecha a porta do teu quarto e começa a lançar esse azeite sobre essas vasilhas. E traz muitas vasilhas, não poucas. E ela trouxe muitas vasilhas e ela começou a jorrar aquele azeite, que era um pouco que ela tinha, e aquele azeite não cessou. Só cessou quando acabou as vasilhas. Eu quero te dizer, aleluia, que o milagre que Deus irá fazer na sua vida vai ser infinito. Aleluia, enquanto não acabar as vasilhas, não vai cessar o azeite, ó glória, porque o Senhor Deus, através dessa palavra, tem provisão para você, tem provisão para o seu lar. Aleluia, basta você confiar em Deus. A palavra do Senhor vai dizer, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui falar de uma palavra que se encontra em 2 Crônicas, e você irá entender que quem crê em Deus, quem crê nos profetas do Senhor na terra, prospera. Nós vemos que, por intermédio desta palavra, Deus tem provisão para a sua vida, Deus tem um grande milagre para o seu lar, para a sua família. Aleluia, você contemplará o novo de Deus. Aleluia, neste novo tempo, nesse tempo de reconstrução, a qual nós estamos pregando nesta palavra. Veja o que diz 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantará, e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Exaltado é o nome do Senhor. Veja que a segurança ela está em Deus, em crer em Deus. Aleluia! E a prosperidade está em acreditar, em crer no que o profeta, do que os ministradores da palavra do Senhor diz, porque se você crê nos profetas do Senhor, na palavra que é proferida da sua boca, você vai crescer, você vai prosperar também. Aleluia! Confiando em Deus, se fortalecendo em Deus e na força do seu poder, você irá avançar neste novo tempo que Deus preparou para a sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, lhe dê a paz. Aleluia, eu creio que Deus, por intermédio dessa palavra, Ele falou com você, porque o Senhor Jesus, Ele fala. Muitas das vezes você busca a resposta para lá, para lá, mas você não encontra. E muitas das vezes Deus, por intermédio de um vídeo, uma palavra assim, Deus fala com você. Se essa mensagem fez sentido para você, eu peço como forma de gratidão a Deus, você venha compartilhar esse vídeo para que outras vidas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Dê o seu like, se inscreva neste canal, faça o seu comentário como forma de gratidão a Deus, porque eu sou um mensageiro, mas Deus, Ele é o dono da mensagem.